Bem-vindos a esta cabine que hoje está documental. Eu ainda estou zoada porque eu tive a brilhante ideia de deixar para ver os filmes todos no dia da gravação, que não funciona muito bem, porque da última vez que eu fiz isso era filme de chorar, eu cheguei no episódio chorando. Então hoje eu estou atordoada. Então se eu falar alguma coisa muito viajada, vocês não liguem, tá? Que a culpa é do Victor, porque são os filmes que ele escolheu que eu fiquei assim, porque os meus eu já tinha visto. Então vamos dar umas boas-vindas de novo para o Vitor, agora falar de um tema que ele gosta muito pouco, quase nada, ele não é um tema que ele gosta muito. Então vamos ver se ele vai gostar de participar de hoje. Bem-vindo de novo à nossa cabine. Obrigado, Carol, obrigado. Poderia falar sobre qualquer coisa, até Senhor dos Anéis eu ia gostar. Podemos fazer tranquilamente o que for, mas eu adoro documentário. Eu acho uma forma de cinema que sempre foi subjugada, sempre foi colocada em segundo plano, e é incrível como com os streamings ele voltou a ter um protagonismo gigantesco, né? Uma visibilidade, um público. Está formando um novo público de admiradores de documentário. Isso é grandioso, é incrível. Então, e a gente aqui acabou escolhendo filmes só de um streaming, né? Até para facilitar aqui a busca do pessoal, para que pudesse ver os filmes que a gente vai indicar aqui. Mas eu estou muito feliz, muito obrigado novamente. A gente está ensaiando isso faz tempo, você está me enrolando, você que não é do documentário. Que bom que você cedeu, tudo bem que tudo para um dia só. Ela tá com essa lista, gente, ó. Vai fazer umas 4 semanas já e ela deixou para o último dia. Brasileira, né? Sabe como é? Tá como é, né? Mas então vamos tirar os elefantes da sala para começar. Realmente, o documentário não era um tema, um estilo de cinema que eu assistia. Até que eu percebi que sim, eu assistia, porque a gente tem uma ideia, eu pelo menos tinha, uma ideia que documentário era chato. Eu acho que antes dos streamings, era isso muito que o Victor falou, os streamings estão ajudando a gente a perceber o cinema documentar, né, o documentário como um gênero, como uma coisa muito mais abrangente. É como quando eu conversava com o Adam sobre terror, e a gente falava isso também, né, que a galera tem uma visão do terror que é uma coisa gore, é uma coisa cheia de sangue, e o terror é muito mais e abrange muito mais coisas. E o documentário da mesma maneira. Então, quando eu comecei a procurar filmes que eu gostaria de comentar, eu vi que tinha vários documentários que eu gostava, vários estilos de produção documental que eu gostava, vários curtas documental. Eu descobri que eu gosto muito curta também, porque são formas de contar como um livro de não ficção. Ele não deixa de ser uma história, ele não deixa de ser um filme, viu, Henrique? Não deixa de ser um filme, mas é outra, está contando de outra forma, é uma outra maneira de contar alguma coisa. Então, a gente, antes de entrar nos 6 filmes que a gente escolheu, muitos deles poderiam ter sido feitos como ficção, principalmente o Diga Quem Sou, né? Poderia ter pego atores e feito isso e contado de uma outra forma. Então, o documentário também é um instrumento, é uma forma de contar histórias. Então, eu peguei, fui ler livros, fui me informar, falei, eu não quero chegar nesse episódio aqui sem saber nada, porque como o Victor gosta muito, ele vê muito. Então, vi outras coisas, me informei um pouco mais e posso dizer, sinceramente, que eu amei todos os filmes que a gente vai comentar hoje. São histórias muito fortes, porque eu percebi que, na verdade, eu gosto de boas histórias. Então, a forma como elas são contadas influencia, é claro, muda, mas se ela for bem contada, para mim, tanto faz, se é documentar ou não. E a gente sabe que é uma forma, apesar da população em geral não ser tão afeta, mas no Oscar é uma categoria separada e tem um efeito muito grande e prático na realidade, né? Então ele ajuda a desconstruir muita coisa e a mostrar muitas coisas que às vezes a gente só lê uma manchete ou como no Ícaro, né? Que era um fato que eu sabia muito pouco e que eu estou até agora bugada. Então, antes da gente entrar efetivamente nos filmes, eu queria que o Vitor contasse pra gente um pouquinho da onde que você começou a ver documentário, se você sempre gostou, se foi alguém que te apresentou. Eu não falei que ia perguntar isso, então deixa ele pensar um Me pegou pouquinho de calça curta. para ver o que ele vai dizer pra gente sobre isso, porque para mim eu comecei a ver mais velha. É um gênero que começou a me chamar atenção mais agora, e principalmente por causa do podcast, e eu posso dizer também por sua influência de tanto falar documentário. O que você tem a É, é, dizer? eu, é assim, eu acho que eu sempre gostei de jornalismo como um todo. Não tenho nada a ver com formação de jornalista. Sou um administrador, mas eu sempre gostei de ver histórias contadas. Sempre gostei de, sei lá, de ver Globo Repórter, esse tipo
de conteúdo que é feito para televisão e que é muito documentário. Mas é só lembrando que documentário não é só um gênero, né? Ele é uma forma de ser feito o filme, é igual uma animação, são filmes. Então, a gente sempre coloca ele num lugar apartado porque a gente sabe que nem todo mundo vai gostar. É incrível que até hoje um documentário não ganhou um Oscar de melhor filme, não só de documentário. A mesma coisa para animação, que é um outro episódio que a gente já fez aqui, inclusive. Então, eu sempre gostei dessa visão documental jornalística. Esse foi meu primeiro contato. Eu acho que Ilha das Flores deve ter sido o primeiro cinema, que é um curta, né, brasileiro, que todo mundo viu em escola. Acho que é um curta muito utilizado para a educação. E acho que esse despertou lá, sei lá, eu com 14, 15 anos, eu gostei muito. Mas, não era tão chato assim, eu não gostava de documentário com 14 anos. Eu acho que quando eu fiquei mais velho, realmente, eu comecei a ver mais valor. Eu acho que os documentaristas brasileiros sempre me chamaram a atenção. O João Moreira Salles é um que eu gosto muito. O José Padilha, antes de fazer Tropa de Elite, ele era um documentarista de mão cheia, ainda é, porque ele tem já outros documentários. Eu acho que Stamira foi um dos que me marcou no começo da minha cinefilia. Então, assim, e depois veio o Michael Moore, daí tem outros grandes, Wim Wenders tem ótimos documentários, o Werner Herzog tem outros grandes documentários. Então, assim, a Inês Vardá. Então, não dá para falar que o documentário é um filme menor. Eu acho que até mais complexo de ser feito, porque desculpa, né? Eu só vou voltar e não dá para falar do maior de todos, que é o Eduardo Coutinho. Eu acho que é o maior documentarista que eu já vi do mundo, independente da nacionalidade dele. Os filmes dele sempre são muito tocantes, sempre são surpreendentes. E é a lógica de ouvir. Então, eu acho que o documentário tem isso. A gente ouve as pessoas. Não quer dizer que sejam verdades fidedignas. São as visões de quem está falando, ou de quem está narrando, se for o documentarista. Então, isso é importante sempre frisar. Documentário não é contar uma história real, é contar a história sob um olhar de alguém, seja o documentarista, seja quem está sendo explorado ou quem é o personagem do documentário. Então, isso é importante ser colocado porque ele não tem essa obrigação de ser jornalístico. Eu acho que a gente sempre conecta isso com o jornalismo por conta da nossa base de conhecimento, mas ele não precisa. Ele pode ser um documentário, um fake, também tem mockumentaries, tem alguns aí que são ótimos. Daí dá para você criar o documentário que for. Você pode ser tendencioso, você pode ser falacioso, você pode criar novas histórias no formato documental. Então, acho que é importante colocar isso, porque sempre fica, mas está no documentário, é verdade. Não necessariamente. Então, não, tira essa pecha de que isso é chato. Tenta ver alguns desses que a gente vai indicar aqui. Tem documentários com ritmo incrível, que às vezes você nem se dá conta de que você está vendo um documentário. E tirar um pouco mesmo, acho que o preconceito. É um preconceito ruim, porque você está perdendo, você que não gosta, você que está ouvindo a gente não gosta, não dá a oportunidade de ver coisas diferentes, você está perdendo chance de ver coisas incríveis, histórias maravilhosas. Eu acho que esse preconceito caiu bastante já, cara. Porque principalmente esses de assassinato e tudo mais, que está super em moda, eu nem sou tão fã desse tipo de documentário, porque o tema não me agrada, mas tem alguns que são muito bons. Tem alguns que eu até vejo e falo, nem veja que isso aqui é horroroso. Horroroso como ser humano de ver, mas é ótimo como documentário. Acho que tem até aqueles cenas de um homicídio, alguma coisa assim, de uma família, o cara mata todo mundo, o pai mata a família toda, é uma desgraça. Mas eu fiquei preso até o fim, eu queria saber o que ele fez. Então, assim, melhor que muita ficçãozinha besta aí. Então, assim, acho que vale a pena demais. Fiquem atentos aí, eu acho que vai dar bom. Você falou algumas coisas, até fui anotando que eu acho importante também a gente ressaltar nesse início, antes de entrar efetivamente no filme, né? É como se contar as histórias tivesse várias facetas, através da ficção, da não ficção, né, do curta-metragem, da animação, do documentário. Então, são maneiras, são instrumentos que um roteirista, um diretor
né, um produtor, a pessoa vai usar para contar uma história. A forma como vai contar vai ser sempre contaminada ou, digamos, influenciada pelo olhar de quem está contando. É como se a gente estivesse na rua e visse um acidente. E daí alguém viesse perguntar para cada pessoa que viu o acidente o que aconteceu. Cada pessoa vai dar uma versão daquele acidente. O acidente vai ser sempre o mesmo, mas vai ter muitos elementos que são diferentes. E o documentarista, a pessoa que está contando a história, ela vai contar da visão dela, ela vai escolher os elementos que ela quer trazer. A gente vai falar de histórias de vida de pessoas que viveram muitos anos. Em 2 horas, alguém vai ter que contar essa história. Então, quais elementos, quais aspectos, quais momentos essa pessoa vai escolher para retratar? Então, claro que é um filme. Claro que é uma maneira de você contar uma história. Porque se for simplesmente jornalístico, você teria que se ater mais aos fatos do que aos sentimentos e às impressões que você tem sobre aquilo. Então, isso é um ponto importante, eu acho legal também destacar. Eu lembrei do Tiros em Columbine, que foi um dos que eu via há muito tempo também, que me marcou muito na época. Também é um documentário com entrevistas e tudo mais, e a gente fica tentando desvendar junto. Que o documentário também não tem essa função, né? Ele não tá te trazendo respostas, ele não tá aqui para te. Não é uma questão de vamos descobrir o que realmente aconteceu, não é isso. Ele vai te mostrar alguma coisa. Então, aí daí quem vai decidir o que aconteceu ou não, se vai julgar, vai ficar pirando, vai ficar aqui conversando 1 hora sobre, somos nós. E outra coisa que você falou também, que é a democratização, né? A gente escolheu documentários só da Netflix, que é o streaming mais popular hoje em dia, é o que a maioria das pessoas tem, assina, que está crescendo muito com documentários autorais, porque eles perderam já os direitos de vários filmes que foram para os seus streamings, né? Que foi para a HBO Max, que foi para a Amazon Prime. Então, eles estão crescendo muito com documentários e autorais e histórias das mais diversas e mais plurais. Então, isso é muito legal, isso nos possibilita, a gente não precisa ir num festival, num cinema obscuro para assistir documentário, que era uma coisa, tinha essa peste de filme mais cult, de filme difícil, não é. São histórias que hoje em dia a gente já está vendo, e às vezes a gente nem, alguém te indica e você nem sabe que é documentário. Você vai ver, e quando você está lá na metade, você percebe, ou às vezes nem percebe. E para terminar essa introdução, eu sempre gostei muito de ver os bastidores dos filmes, né? E isso é um documentário. Então, assim, até o Jimmy and Andy é isso, né? É uma mistura de bastidores com o próprio filme. Então, quando a gente percebe que, na verdade, quem gosta de histórias gosta de vários formatos. É só a gente conhecer esses formatos e parar de ter preconceito ou de ter medo, às vezes, achar que vai ser difícil, vai ser complexo. Então, fazendo essas considerações iniciais, que talvez a gente retorne elas conforme os filmes, eu vou passar a palavra para o Vitor, porque ele escolheu alguns filmes, eu escolhi alguns filmes e a gente vai conversar sobre eles. E qual foi o primeiro filme que você escolheu que você acha que a gente deve Eu vou começar aqui pegar o hoje? gancho, eu vou pegar o seu gancho, cara. Você falou sobre bastidores de filme e tudo mais. Então eu vou citar Jim and Andy, que tem muita cena de bastidores sobre o filme O Mundo de Andy, que foram gravações que ficaram guardadas por 20 anos com o Jim Carrey, que ele é o protagonista do filme, que ele contratou uma equipe para acompanhar ele nos sets e tudo mais enquanto ele fazia o filme. E é um documentário incrível para quem ama cinema, porque você vê os bastidores, você vê o Milos Forman, que é o diretor, o Danny DeVito, você vê todo o elenco ali envolvido com o Jim Carrey, mas tinha uma diferença. O Jim Carrey ele incorporou o Andy Kaufman de uma tal forma que virou um documentário sobre o existencialismo da vida dele. É um documentário que conta o porquê o Jim Carrey mudou. Aquele Jim Carrey bobo, comediante do stand-up ou de máscara, esse Ventura, todos esses filões que a gente viu e amou ele nos anos 90, quem é mais ou menos a nossa faixa etária, lá para os 30 e poucos, tá bom? Que gostou muito de ver no cinema esses filmes pastelões do Jim Carrey. Ele é um dos maiores atores que tem em Hollywood e ele, por muito tempo, ele está sem fazer muitas coisas, né? Até falou-se que talvez o Sonic tenha sido o último filme dele, o Sonic 2, que ele faz o vilão. Então, mostra muito como esse personagem que ele viveu do Andy Kaufman e também do Tony Clifton, que era um alter ego do Andy Kaufman,
como isso mudou a vida dele. Andy Kaufman era um outro grande comediante, disruptivo, porra louca, maluco, que fazia experimentações sociais, ele provocava, às vezes a gente hoje em dia vê, o comediante foi cancelado porque fez uma piada, tal. O Andy Kaufman não duraria 2 dias hoje em dia. Ele não duraria meia hora de stand-up, porque ele era um cara fora da caixa total. E o Jim Carrey incorporou ele. Então ele fez coisas horrorosas no, nos bastidores e as pessoas queriam falar com o Jim Carrey, ele não respondia como Jim Carrey, ele respondia só como Andy, ou como Tony Clifton, que, imagina, é uma terceira pessoa. Sim. Então, tanto que quando ele fala no final, que ele foi ganhou vários prêmios com essa atuação, um filme lindo, inclusive, vale muito a pena, ele não sabia mais quem ele era, porque ele viveu tanto aquilo, e acho o documentário tão sensível. É incrível que ele faz uma mistura boa de imagens de arquivo, né, essas imagens guardadas, e de uma câmera frontal, né, o Jim Carrey barbudo, bonito, já um senhor, com cabelos brancos, alguns cabelos brancos, barba branca, é, sendo super sincero, sabe? Eu acho que é um documentário que passa muita verdade de quem ele é. Até pode passar um pouco de ideia de coach, né, de existencialismo, mas eu não senti esse viés. Eu senti mesmo que era como se fosse um bálsamo, uma grande homenagem também à carreira do próprio Jim Carrey, que não fica só nesse período, fala bastante sobre outros momentos da carreira dele. Então, realmente, eu sou apaixonado por esse documentário. Acho um dos melhores que eu já vi. Tá na Netflix aí desde 2017 e vale super a pena ver. Eu acho que é uma pérola de documentário, assim. Eu gosto muito, até por gostar do personagem, acho que tem isso, a gente tem que achar um personagem que você goste quando é biográfico, assim, né? É cinebiográfico. Então, acho que tem essas conexões. É uma conexão afetiva por gostar dele, não só nos filmes cômicos, a gente vai Brilho Eterno, Cine Majestic, ele fez outros grandes filmes é, dramáticos, digamos assim, isso que mostra que ele é um grande ator, né? É um cara fora da casinha mesmo. E é interessante ver ele vulnerável. Eu acho importante ver essas grandes estrelas de uma forma humana. Ele é só um ser humano como qualquer outro. Eu acho que essa é a lição. Não precisa ter lição em documentário, não precisa ter lição em filme, mas é um filme que me passa esse carinho, sabe? Eu quero dar um abraço no Jim Carrey na hora que acaba o documentário. E Eu você, também cara, o que quero. você achou? Também quero dar um abraço no Jim Carrey. Eu achei muitas coisas, assim. Primeiro, para quem não viu O Mundo de Andy, eu falei sobre esse filme maravilhoso com o Fábio, acho que foi o segundo episódio do filme de 99, que foi uma escolha do Fábio também, e é um filme incrível, assim, e eu não conhecia nada do Andy Kaufman. Mas fica a dica, quem não assistiu o filme não precisa assistir para entender o documentário. O documentário é autoexplicativo, não é tipo bastidores do filme, se você não viu o filme você não vai entender. Ele é super, porque é isso que o Vi falou, ele é mais do que sobre o Andy Kaufman, sobre o filme, ele é muito sobre o Jim, por isso que é Jimmy e Andy, né? É sobre o que o Andy Kaufman, quem era o Andy Kaufman, quem era o Andy Kaufman para o Jim Carrey e o quanto aquilo mudou o Jim Carrey. É um filme que me lembra muito um dos meus livros favoritos, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Que a Clarice, ela é a escritora do livro, ela escreve o Rodrigo SM, que está escrevendo a Macabeia. Então a gente não sabe em que momento Macabeia, Rodrigo SM, a Clarice é tudo a mesma coisa, mas são três versões da mesma pessoa. E ali também é o Andy Kaufman, é o Jim Carrey, é o ator Jim Carrey na época interpretando o Andy Kaufman e é o Jim Carrey hoje mais velho revendo o que ele fez, tanto que em alguns momentos ele até fala que ou se arrepende, ou devia ter pensado melhor, algumas atitudes, reflete sobre coisas que ele fez. Isso eu acho muito interessante, porque tem essa mistura gigantesca do quanto é cada um e o que cada um realmente é. Ele mesmo fala que quando acabou o filme ele não sabia mais quem era o Jim Carrey. Ele levou muito tempo para voltar, ele ficou depressivo. A gente sabe que o Jim Carrey se afastou do cinema, ele foi trabalhar, foi pintar, né? Ele saiu dos holofotes, porque
prejudicou muito a noção de identidade dele. E em certo momento o documentarista pergunta para ele, né? Você acha que interpretar o Andy Kaufman mudou? Você mudou quem você é hoje? Ele fala, não tem como saber, porque eu seria outra pessoa, com certeza. Mas o quanto ele influenciou, eu não sei dizer, porque todas as coisas que a gente vai fazendo vão deixando marcas na gente. E esses artistas que mergulham nos personagens, a gente tem vários relatos, né? Como o Heath Ledger, que tem vários relatos que ele surtou num grau por causa do Coringa, que foi por causa disso que ele teria entrado numa depressão, se matado, tomado demais, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. E a mesma questão do Jared Leto, pelo mesmo papel, né, do Coringa, que também diz que aterrorizava os elencos, mandava presentes bizarros e questionáveis, e que também não saía do papel enquanto eles não estavam filmando. Então a gente consegue ter vários glimpses, né, vários vislumbres do que é a vida no set, como é que era a relação dele com aquele personagem e a análise dele hoje. Então, para mim, eu fiquei impressionada, eu não consegui parar de ver. Foi um documentário que me prendeu, assim, quando passou voando. E eu já estava com uma aba procurando vida da Andy Kaufman, vida do Jim Carrey, tipo, queria saber mais, queria entender mais. E quando ele menciona um dos meus filmes favoritos da minha vida, assim, que é o Show de Truman, ele fala isso, que o show de Truman é um mantra para ele. É esse medo de você ficar preso nessa redoma e você ficar preso nesse loop, nessa vida. E ele atravessar a porta e o que a porta representa. Então, são muitas metáforas sobre existencialismo, que é, na verdade, a minha base, né? Quem me acompanha sabe que eu amo muito esse tema. E o filme faz isso de uma forma muito metalinguística, assim. Então, eu adorei, eu não sabia o que esperar do documentário. Eu não li sobre os documentários, tá, gente? O filme me passou os links e eu só dei play, assim. Eu nem li sobre eles, então foi muito assim, descobrir e deslumbrar a história conforme ela ia acontecendo. Então eu gostei demais de Jane End, fica a nossa primeira dica aqui, porque eu acho que merece. E quem não viu também o mundo de Andy, quer conhecer um pouco mais dessa interpretação e ver um filme tão bonito, vá ver e depois escutar nosso episódio de 99 sobre ele. O próximo, agora é minha vez, né? Então vamos falar do meu. O que eu vou trazer? Eu vou trazer um que também é um filme mais leve, digamos assim, só que não nem tanto, porque todos os documentários começam assim, né? Pelo menos esses que a gente escolheu, começa tranquilinho. Daí ele parece que vai pegando aquela cebola e vai abrindo, chegando no final você tá destruído já. Que é o da Nina Simone, What Happened in Simone. A Nina Simone, ela é uma cantora que eu gosto demais das letras e da música dela, mas eu conhecia muito pouco da vida dela. Também por ela ter vivido numa época, né, que eu não era viva, num outro país, e a gente ter acesso hoje em dia só à produção artística dela. E foi um documentário que mexeu muito comigo, porque foi um dos que eu percebi que eu gostava de documentário. Porque é uma biografia, mas é uma biografia muito ampla, porque ela não traz só a história da vida da Nina Simone, que foi uma história de vida muito sofrida. O documentário traz imagens e fatos, situações reais de uma época de luta dos direitos civis nos Estados Unidos, dos anos 60, 70, que ainda reverberam no mundo de hoje. Então, é uma mulher negra que tinha voz, cantava muito, mas que perdeu a voz em vários momentos, que sofria muito, que perdeu amigos, que tentava, que errava, que caía, que desbravava, ia para frente, e muitas coisas aconteceram na vida dela, permeada nesse momento que os Estados Unidos estavam passando. Então, é um filme histórico, em certa medida, é um filme empoderador, porque mostra uma mulher que não tinha medo de ser quem ela era, e de literalmente botar a boca no mundo e cantar e falar. E não era uma mulher 100% forte, quer dizer, ela era 100% forte, mas ela tinha momentos de fragilidade. E o filme mostra isso também. Ele traz um panorama muito amplo de quem era essa pessoa. Isso eu gosto demais. E eu já tô falando muito, então vou passar pro Vi para ele falar o que ele achou. Mas depois disso eu fiquei tempão ouvindo música da Nina Simone e as músicas passaram a ter um outro gosto, assim, outra forma de ouvir para mim, assim, mudou muito depois do documentário. E você, Vi? Eu acho que tem isso mesmo. Música sempre teve muito documentário sobre músicos, né? Então acho que aí tem uma gama gigantesca. Você pode procurar pelo gosto que você gosta, pelo tipo de artista que você gosta, que você admira, ou que você não admira, mas você quer conhecer um pouco mais. E a Nina Simone tem isso, né? A gente não conheceu, a gente não viveu a vida, né, com ela viva, digamos assim. A gente não consumiu ela em real time.
Então, tem um pouco esse afastamento de quem é, o momento histórico que ela estava vivendo ali, né, de toda a revolução que estava sendo feita ali, principalmente pelos movimentos negros nos Estados Unidos, e como ela ser mulher negra era um peso ainda maior para a vida dela, né, e gigantesca, né? Que voz, que posicionamento, ela tem um poder, ela tem uma força, ela tem um elan de amor, de verdade, de vontade de gritar para o mundo. Então eu fiquei impressionado, para falar bem a verdade, quando eu vi. What Happened to Miss Simone, acho que é isso o nome do documentário. Que também tá há bastante tempo já na Netflix, já está há bastante tempo lá disponível. E vale a pena revisitar ele, porque a gente está vivendo, voltou a viver problemas de racismo nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem se fala, e é importante ter essas vozes que se calaram, ou que foram caladas, e como elas já eram à frente do seu tempo, quanto elas carregaram um peso que era muito maior do que os ombros deles aguentavam. Então eu acho que a Miss Simone, a Nina Simone no caso, ela ela mostra, é um documentário biográfico, é clássico, ele tem muitas imagens de arquivo, então tecnicamente é um documentário mais simples de se ver, porque parece mais jornalístico, pensando nessa lógica sobre o que é o documentário, para você ver que o documentário não é uma coisa só, são várias coisas sempre. Mas esse é um bem clássico mesmo, que tem uma crescente, né? Porque mostra a infância, e daí vai mostrando o sofrimento, as dores, as perdas, as dificuldades que ela passa pela vida toda. Acho que nem vale a pena a gente ficar reforçando sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, porque acho que é legal ver. Mas tem ali aquela apresentação que ela faz em Montreux, que é uma coisa histórica. Eu já tinha visto aquele show várias vezes, porque é uma voz que sempre me impressionou muito. Mas é isso, quando a Carol falou, as letras passam a ter outro sabor. Um sabor até um pouco mais amargo, um pouco mais duro, um pouco mais pesado do que quando a gente não é nossa língua mãe e tudo mais, a gente acaba indo muito mais pela melodia. Dificilmente a gente pega uma letra e lê, e tenta entender, tenta contextualizar ela. Então eu tô de acordo, eu acho uma baita escolha. A Carol, que nem gosta de documentário, fez Não uma baita gostava. escolha. É um baita documentário, cara. Ótima escolha. A Nina, a gente até comentou, eu e a Liz, no episódio de divas, a gente falou rapidamente dela também, porque era uma diva, né? Ela metia a boca no trombone, brigava com a plateia, era uma pessoa, assim, intensa em tudo que ela fazia. Ela era uma mulher alta, uma mulher grande, ela não passava despercebida. Então, é esse tipo de pessoa que deixa sua marca no mundo, né? Então, quantos anos ela faz que ela morreu, que ela passou por aqui, e a gente continua falando dela, e ela continua influenciando. E eu acho que isso também é um dos grandes méritos do cinema documental, do documentário, que é perpetuar essas pessoas e perpetuar essas histórias como elas realmente eram. Porque filme de ficção é legal, você botar uma atriz, um ator interpretando, mas você ter essas imagens, você ter esses registros, funciona mesmo como algo jornalístico, histórico, e nos aproxima de quem essas pessoas foram de verdade. Então, é um documentário que me marcou muito e é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer um pouco mais e manter a luta dela viva de alguma forma, né? Então, a Nina é a nossa Só segunda vou diva. fazer um paralelo com um documentário que não está na Netflix, que é Ninguém Sabe o Duro que Dei, sobre o Simonal. E daí a gente tem um filme ficcional do Simonal alguns anos depois. Não dá nem para colocar num paralelo o quanto o documentário é mais atrativo, é, mais envolvente, porque é ótimo ver o Babu lá como Simonal e tudo mais. Eu acho que é uma boa atuação. Só que a ficção ela tem um limite. O documental também tem um limite, claro. Mas você consegue ouvir outras vozes, você consegue ter outros posicionamentos, você consegue ampliar o leque. Então, fica só uma dica aí que ninguém sabe o duro que dei do Simonal. É um baita documentário brasileiro dos últimos tempos aí. E o Simonal também foi um cara que viveu uma época de chumbo, ele foi acusado de muitas coisas,
até foi renegado pela classe artística em algum momento, e ele é esse showman. Então, eu gosto de fazer esse paralelo entre a Nina e o Simonal também. Mas vamos Adorei. mudar um pouco, né? Vamos para um outro. Vamos Vai para os lá. esportes, que documentário de esporte tem um monte também. Só que aqui a gente está falando de um filme vencedor do Oscar 2018, é o filme 17, que é Ícaro. E esse sim tem um tom mais jornalístico, tanto que é um documentário. O próprio documentarista, ao receber o Oscar, falou: é importante que todo o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, que é o que organiza as Olimpíadas, se coloque e peça demissão, porque o que aconteceu aqui é muito grave. Porque é um documentário do Brian Fogel, que ele faz um experimento. Ele começa com um experimento de por que, que os ciclistas se drogam tanto. Parte desse princípio. E ele é um ciclista, amador, tudo mais, né? Só que ele começa a fazer um treinamento mais forte e começa a se drogar. Então, pense, sei lá, o Super Size Me, que é um outro documentário que a pessoa come McDonald's por 30 dias e ela vê os efeitos da comida no corpo dela. É um pouco isso, o Ícaro, só que com drogas, né, com anabolizantes, e o como se faz para burlar todo o esquema de antidoping, que é. E daí ele começa a descobrir um monte de corrupção, um monte de cientistas que usam a ciência de uma forma, né, nebulosa, digamos assim. Então tem envolvimento do Putin, envolvimento de toda a ciência russa, tanto que a Rússia até hoje está banida dos Jogos Olímpicos. E o documentário causou isso? Também. Então vê o tamanho que é da importância que é um documentário. Um documentário que pode mudar a vida das pessoas. Então eu acho um documentário bem grandioso mesmo, é bem impactante, porque ele traz uma história real, uma história jornalística, uma história que a gente pode ver no jornal, pode ler a história no jornal, mas nunca vai ser tão grandioso quanto ver alguém fazendo o que ele fez. Ele traz um cientista russo para os Estados Unidos, de forma até clandestina, correndo risco de vida. Então, tem vários meandros do documentário que me prendem muito, me prendem muito. Se você nunca andou de bicicleta na vida, se você não gosta de esportes, se você não gosta de ciclismo, eu acho um baita porre ficar vendo o pessoal lá pedalando horas e horas sem acabar. Mas, assim, vale muito a pena como experiência, porque é ver até onde vai o limite do ser humano também. Eu acho que tem isso. O Ícaro, né, até um nome ótimo do documentário, sobre essa lenda grega, né, esse deus grego, que mostra isso, que o esporte de alto nível nunca vai ser saudável. Eu fiquei muito preso nisso. Porque por mais que você não use nada, tudo mais, todo mundo que faz esporte em alto nível não é saudável. É uma dicotomia pensar nisso, porque a gente sempre fala, esporte é vida, esporte é saúde, mas o esporte de alto nível, a pessoa está sempre machucada, a pessoa está sempre correndo risco, a pessoa está sempre tomando algum tipo de droga, ou que pode ou que não pode, para se recuperar mais rápido. Você leva o corpo a uma exaustão gigantesca. Então, o Ícaro, ele abre um leque. Ele não é só um documentário sobre algo que ele descobriu. É muito mais que isso. E é legal que ele vai descobrindo aos poucos, né? Ele vai desmontando aos poucos, e daí tem gráficos. Então, é um documentário visualmente também mais bonito, tem parte infográfica, parte visual, as chamadas telefônicas, que são importantes de ali, né? Principalmente para não ser grampeado, seja pela CIA, seja pela Interpol, seja pela inteligência russa. Então é um baita documentário, eu gostei muito, assim, é um que quando ganhou o Oscar eu fiquei feliz, menos porque ganhou de Visage Village, da Agnes Varda, que é o último filme dela, que eu acho lindaço também, um documentário, os documentários da Varda são mais reflexivos, mas esse aqui diz muito, né, é Oscar, é americano,
Imagina, um americano que destruiu o Império Russo, é óbvio que ele ia ganhar o Oscar. Então, mas não por isso não é diminuindo o documentário, é um baita documentário. Eu acho que vale muito a pena, também de 2017. O que você achou, Cá? Você que é uma atleta também, né? Ou foi, vai. Nossa, não. Eu sou nada atlética, mas assim, tem documentários e tem filmes. A gente vai falar de alguns que o filme começa e é como se ele fosse caindo, ele fosse ficando menor, ele fosse colocando uma lupa no que está acontecendo. E esse filme é o contrário, ele vai ampliando, ele vai aumentando, as coisas vão piorando, mas assim, porque a dimensão dos acontecimentos vai aumentando. Então, como o Vi falou, começa, ele vai fazer um teste, ele vai fazer uma prova dificílima de corrida de ciclismo amador. Um ano ele faz sem doping e no ano seguinte ele quer voltar com doping para ver qual que vai ser a diferença da performance dele. E é uma coisa simples que imediatamente passa e some na história, porque o que isso desencadeia, o fio de Ariadne que ele puxa ali é muito maior. Ele para com esse sistema de doping institucionalizado pelo Estado russo, que acaba, ele se aproxima de uma pessoa que ele nem conhecia e acaba tendo um papel muito grande, ele como documentarista, na vida dessa pessoa, e esse documentário gira. Ele leva 3, 4 anos para contar essa história e vai desenrolando tudo o que isso foi desencadeando mundialmente, com notícias que saíram no mundo todo. Então é uma história que aos poucos você percebe que leu alguma coisa sobre, que soube alguma coisa sobre, mas o quanto daquilo é uma parte da verdade, o quanto daquilo não é real, e o quanto por trás não era ganhar, não é por ganhar mais visibilidade nas Olimpíadas, é o poder, é a força, e é toda aquela imagem da Rússia perante o mundo e para os próprios russos. Eu achei legal quando o Vi estava falando, porque eu não foquei tanto nos atletas, eu foquei mais no que. Porque assim, eles não falam da culpabilidade dos atletas. Toda a delegação russa, em um determinado momento, sem dar muito spoiler, mas eles chegou à conclusão que usava doping. E ninguém fala, tá, e os atletas que concordaram com isso? Quem estava se drogando eram os atletas. Não Ninguém, só os no filme não. ciclistas, né? Hã? Não só os ciclistas, todos os Sim, esportistas russos. é como se fosse assim, é uma coisa institucionalizada. Você é um atleta de alto padrão, você vai se dopar para te dar um enhance, né? Uma melhora, uma melhoria. Não que vai se transformar num ciborgue ninja. Você tem que ser bom já, né? Não basta você tomar um negocinho ali. É isso que até o documentarista percebe no começo. Que não adianta nada ele só usar o doping e ser mais ou menos. Mas o filme vai além disso. Ele começa a mostrar como isso é usado também para fortalecer futuros atos de guerra, fortalecer a opinião pública. E como isso tudo é, de certa forma, escondido ou apagado, porque os outros países têm interesse nisso também. Então, como é que um homem pode tentar derrubar todo um sistema que ele é, de certa forma, ele tem o apoio dos demais? Então, assim, ele discute todas essas questões através de uma história muito humana e muito pessoal para ele, porque fica muito pessoal pro cara que tá fazendo o documentário. Ele é amigo do cara, assim, como você falou, ele traz o cara para os Estados Unidos. Vira uma história muito dele também. Ele passa a ser objeto do próprio filme, ele já seria, mas ele passa a ser de uma outra forma muito mais ativa e muito mais envolvida nos acontecimentos. E eu achei isso muito forte. É um documentário que me pegou muito de surpresa. Realmente a questão do Ícaro, né, que voou muito perto do sol e queimou as asas. E é isso, assim. E me lembrou também o documentário do Kurt Vonnegut, que é o. Vou trazer em outro momento, mas que também o documentarista começa como um documentarista, em determinado momento ele é próprio objeto, ele começa a ter trocas com o Kurt, passou uma vida inteira de amizade, e você não sabe mais quem que é o documentarista, quem que é o objeto da história, quem que é o objeto do filme, porque tudo se misturou ao longo do processo. Então é muito lindo de ver como esse processo foi se desenrolando, como que essa história vai virando tanto sobre ele, quanto sobre o sistema, quanto sobre fake news, quanto. É muita coisa nesse documentário. Não à toa ganhou o Oscar. E eu fiquei muito triste, na verdade, com o final. Eu fiquei com muita pena do coitado, do que está acontecendo, mas não era nada que a gente não pudesse imaginar que poderia acontecer. Inclusive, fui procurar também o que aconteceu com eles, aquela coisa de documentário, o que aconteceu? Onde é que tá fulano? Porque o documentário é 2017, né? Então, o que aconteceu nesse tempo? E a gente vê que não mudou muita coisa, na verdade, do que aconteceu, porque grandes gritos, às vezes, eles fazem grandes estragos, mas sempre tem gente querendo conter, sempre tem interesses contrários. Então, eu acho que foi um documentário muito corajoso, e muito corajoso também da academia dar esse prêmio para eles, porque eles estavam realmente atacando todo um sistema e todo um país. Então, vamos Pena. continuar na vibe esporte, vamos falar
de um pódio para todos, então. Fala sobre os atletas paralímpicos, mas ele trata disso de uma forma tão bonita e tão poética. Porque ele fala de pessoas, ele não fala de a Paralimpíada como uma instituição, ele traz pessoas. Então, ele traz o cara que criou a Paralimpíada. Por que ele criou? Porque ele queria ajudar as pessoas a se reabilitarem, que vieram da guerra, que sofreram, mais ou menos como o Pilates fazia, né? O Joseph Pilates criou todo esse método, foi por causa da guerra. Então, é muito legal pessoas que criam formas de aliviar a dor de outras pessoas. E as Paralimpíadas começaram para isso e foram caminhando de uma forma de inclusão e de empatia e compaixão e de fortalecer essas pessoas. E não é porque ela perdeu um membro ou outro que ela deixou de ser uma pessoa, não deixou de ser um atleta. Muitos deles eram atletas, outros viraram atletas. Então, sempre começa com uma estátua, sempre começa com uma forma. Eu achei muito bonito como eles contaram, como eles escolheram contar a história de cada atleta, as superações, as dificuldades, como eles chegaram naqueles lugares. E me emocionou real, assim, foi bem perto da Paralimpíada que saiu, que eu acho que era para dar esse up também, para fazer as pessoas assistirem, que tem um certo preconceito, né, como se fosse uma Olimpíada menor. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o nível de superação que eles têm que passar todos os dias é muito, muito grande. E as últimas Olimpíadas a gente tem visto que aumentou muito a quantidade de gente assistindo aqui no Brasil, teve muita gente assistindo as Paralimpíadas, e isso é muito legal, porque são pessoas incríveis e atletas, assim, maravilhosos. Então, é um documentário que eu gostei muito de conhecer um pouco mais da história e todos os sacrifícios que as pessoas fizeram para que elas continuassem existindo, né? Porque tem que ter sempre aquela pessoa que faz o negócio acontecer. Não adianta ter um monte de gente interessada. O que você achou, Vi? Eu também fiquei muito emocionado. Os Jogos Olímpicos sempre me trouxeram esse tipo de relação. Eu sempre acho muito bonito. Por mais que eu tenha acabado de falar que esporte de alto nível não é saudável, mas eu acho tão bonito aquela lógica do planeta todo mundo competindo, entre aspas, em condições iguais. Eu acho muito. E o documentário ele faz essa referência, né, de como foi criado a Paralimpíada, era realmente para trazer esses humanos que ficaram com algum tipo de problema de locomoção, principalmente no começo, pós-Segunda Guerra, para eles se sentirem também incluídos. Então, é bonito de ver essa lógica do documentário que mostra a história, mas o que ele pega alguns desses atletas atuais e faz até ensaios fotográficos ali, ensaios tão bonitos, tão tocantes realmente, de o próprio atleta que está numa situação ali até de vulnerabilidade, né? Sempre que alguém vai tirar uma foto sua, você está num momento de vulnerabilidade. Mas ela já tem um peso gigantesco do mundo, por não ter um braço, por não ter uma perna, ou qualquer outro tipo de deficiência, a cegueira, ou o que seja. Eu acho que é um documentário que ele é eterno, mas eu acho que é isso. O documentário ele pega esses 9 atletas, são 9, e eles colocam eles como se fossem no apogeu. Tanto que o documentário em inglês chama Rising Phoenix, né? Que é essa lógica da Fênix, né? É o renascimento da Fênix. A pessoa estava, alguns ali passaram por problemas até perto da morte e estavam lá sendo coroados com uma medalha olímpica depois. Ou não precisa ganhar também, tem essa. Eram pessoas que estavam ali fazendo o que amavam, que era o esporte, cada uma com o seu esporte. Então eu acho bonitaço, assim, bonitaço. Acho que vale a pena rever sempre, sei lá, a cada 4 anos por conta das Olimpíadas, mas você pode ver a qualquer momento. Então, isso me lembrou duas coisas. Uma, que é uma exposição que está tendo na Japan House, em São Paulo. Eu estava lá e eu fui, e foi maravilhosa. Que é Tecnologia em Movimento por, eu vou dizer Cyborg, mas eu não sei se esse é o nome do fulano. É sobre essa questão. Ele inventou aquele negócio que eles põem no pé para conseguir correr. E ele criou essa tecnologia. Então, na exposição, você consegue ver isso e dá para pegar, dá para experimentar as próteses, para a gente sentir um pouco mais o que, que é isso. Tem depoimentos das pessoas, como isso mudou a vida delas, como o esporte salvou a vida delas. Então, é uma exposição super legal que está tendo gratuita em São Paulo. É um engenheiro japonês que desenvolveu essa tecnologia que já foi replicada em muitos países.
Então, fica a minha dica para quem estiver passando por São Paulo. A exposição vai até fevereiro, final de fevereiro, que complementa isso que a gente está falando. E seguirem uma pessoa maravilhosa que eu sigo, que eu amo, que é a Amy Purdy. A Amy Purdy perdeu as duas pernas e ela é atleta paralímpica e ela estava na abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, nas Paralimpíadas. Ela dança com essas pernas, ela dança com uma máquina, não sei se vocês lembram. Ela dança com um robô, assim. E ela também, eu acompanho ela há muito tempo no Instagram e ela vai contando todos esses altos e baixos dessa vida dela e como ela não se coloca nessa posição de vítima. Então é muito legal para a gente não normalizar, mas para a gente ver essas pessoas como pessoas, porque elas são, né? E não, como você falou, não melhores, não piores, não menores, mas que também estão aí fazendo o que elas fazem e muito bem, porque quando você chega nesse nível de treinar para ser atleta de ponta, você faz alguma coisa você tem de diferente dos demais. Então, para bem ou para mal, né? Isso a gente não vai discutir isso, mas realmente é algo muito difícil. Então, é um documentário muito emocionante mesmo. Tô com o Vi, quem não chorou aí, gente, repense seus conceitos. Veja de novo, porque não tem como não chorar. Caminhando para os nossos dois últimos filmes, não sei nem quanto tempo a gente está falando, mas é que é tanto filme bom, né? Eu queria falar do filme da Joan Didion, deixar o mais controverso para o final, porque esse aí é punk. A Joan Didion era uma escritora norte-americana. Ela escreveu vários livros, ela era mais jornalístico, né, uma pegada mais jornalística, e ela está sendo reeditada no Brasil agora. Então, os livros novos dela os livros estão saindo pela HarperCollins, com capas novas e tudo mais, e eu li O Ano do Pensamento Mágico, que é um dos mais famosos dela, que é o que embasa, traz o documentário que está na Netflix sobre a vida dela. A Joan Didion morreu ano passado, ela morreu velhinha já, mais de 70 anos, 80, quase 80 anos, só que ela teve uma vida muito interessante, assim. Ela era daquelas pessoas que realmente viveu escrevendo, a escrita era a vida dela e do marido dela. Ela casou e o marido dela também era escritor e também trabalhava com isso. E ela perdeu o marido e a única filha num período de um ano, de formas muito duras, assim. Então, a vida dela é marcada muito pela dor, pelo luto, e esse livro, e o livro que veio depois, é uma forma dela entender o luto, entender a dor que ela estava passando, mas de uma maneira extremamente poética. Acho que tanto por isso que o livro dela está pegando tanto no Brasil, os livros dela, porque ela fala de temas tão duros, mas de uma forma que se comunicam tanto com a gente. Assim. Eu demorei para conseguir terminar o livro, eu queria ver o documentário depois, porque mexeu muito comigo. O luto é uma questão que a gente não tem hábito de falar no Ocidente, a gente não é acostumado, a gente não aprende a falar sobre dor, só sobre luto. Quando morre alguém, a gente não sabe o que dizer pro parente, né? Não sabe como se portar. Então, ela tinha esse dom de falar sobre coisas difíceis, e ela trabalhou como correspondente, ela falou de guerra, falou de questões políticas, sempre de temas muito espinhosos, e uma moça pequena, magrinha, pequenininha e tão forte, como eu falei para o Vi, né? Uma moça tão pequena, parece tão frágil, com tanta força. E o filme, o documentário traz um pouco isso, é mais biográfico, ele vai mostrando essa vida dela, e eu fico encantada pela mulher que ela era e pela coragem que ela tinha de colocar nas palavras tudo que ela estava sentindo. Que não é muito, né? A coragem está na vulnerabilidade da gente ser quem a gente é. E aí, Vi, o que você achou do filme da John Didion? Eu não fazia a menor ideia quem é John Didion, até a Carol me apresentar esse documentário. Então, realmente foi uma surpresa. Eu também fui cru pelo documentário e fiquei muito interessado em tudo que ela escreveu, assim. Porque mostra essa mulher que viveu, sei lá, os anos da liberdade sexual, viveu uma vida muito louca ali na juventude dela, mas sempre casada com o mesmo marido, com o John Donne, que também é um escritor. Tem essas perdas que a Carol falou, mas o documentário ele vai devagarzinho até chegar nesse momento, ele prepara a gente, porque a gente vê as imagens de arquivo aqui também, e depois os depoimentos dela, ela estava viva ainda quando foi feito o documentário, uma senhora já com dificuldade até para fala, não sei exatamente se ela teve algum tipo de problema, algum AVC, aparentemente tinha alguma dificuldade de fala ali, uma fragilidade no visual dela, né? Parecia realmente uma senhorinha bem velhinha. E é incrível, ela uma memória maravilhosa, uma memória impecável.
e conta a história dela. Eu acho que tem isso. Quem conhece a obra vai se deleitar. Quem não conhece vai ficar com muita vontade de conhecer mais. E essa parte do luto realmente é bem emotiva também. A forma como o documentário aborda, não vou nem falar ela porque eu não a li, mas como o documentário aborda toda essa questão que aconteceu, como essa geração mais antiga que viveu essa liberdade sexual, essa liberdade das drogas, também é mais careta, mais velha, e daí querendo proteger a filha a qualquer custo, e daí acontece uma tragédia, duas tragédias de uma vez e depois uma outra tragédia. Então, as tragédias fazem parte, são grandes histórias. Infelizmente, a gente sabe que tragédia gera grandes histórias, a gente gera empatia, a gente se coloca no lugar do outro. Então, o documentário tem essa qualidade muito boa. Eu fiquei impressionado, a qualidade das imagens de arquivo são excelentes. É, ela super nova, naquela casinha, ela morava em Minnesota, depois ela acabou indo para as grandes cidades, acho que foi para Los Angeles, depois para Nova York, onde ela ficou até o fim da vida. E ela contava as histórias tanto políticas, que acho que é um momento também importante do documentário, mostra como ela nem se envolveu tanto com a política americana, que vivia uma época horrorosa ali de guerra do Vietnã e tudo mais, mas ela também se apegou, sei lá, à guerra civil de El Salvador. Ela fazia textos brilhantes pelo que está colocado ali, né? Os depoimentos de jornalistas e de admiradores, de que podia dar para ela qualquer coisa que ela ia escrever bem. Então, ela não precisava se provar já mais nada em algum momento ali. Isso é muito legal de ver, uma mulher empoderada, que tinha o poder da voz e da escrita, e que podia e devia ser lida por todos ali. Então, eu acho que é um baita documentário, é uma personagem que eu realmente desconhecia totalmente, e é incrível, porque os documentários têm essa capacidade. Pessoas que são invisíveis e se tornam alguém gigantesco. Só lembrando, pega Santiago, do João Moreira Salles, ele faz um documentário sobre o mordomo da família dele. Então, quão desinteressante deve ser essa história? E daí você vai ver um cara gigantesco, um cara incrível, um cara letrado, um cara que falava quatro línguas, que tinha o dom da organização. E é um documentário interessantíssimo. Imagina, um patrão entrevistando um empregado da vida toda, que viu ele crescer, nascer, na família a mais abastada do Brasil, e ver um cara tão incrível que estava ali junto. Não por menos, Walter Salles, João Moreira Salles, conviveram muito com Santiago. Então é incrível ver essas nuances de com quem a gente se bate na vida. E a John Didion passou também a vida ali com muitos seres que foram tocados por ela, e ela deixou marcas também. Então eu adorei, cara. Que bom, porque eu amo esse documentário, porque eu, como escritora também, eu gostei muito da abordagem que eles fazem, porque eles colocam o nome do livro, né? E daí porque a vida dela se confunde com os livros que ela escreveu. Você falou muito dessa questão dos anos 60, da El Salvador, são os livros dela, você não sabe o quanto, se ela ia para escrever ou se ela escrevia o que ela estava vivendo, quanto era a vida dela, o quanto que era escrita. Então o documentário é todo pautado pelos livros que ela foi escrevendo, pelas coisas que ela escrevia, em parceria com esse marido de uma vida inteira, que um lia o trabalho do outro e comentava, e eles estavam sempre juntos. E como ela teve que se reconstruir, isso até não mostra tanto ali, eu fui pesquisar depois, mas ela sobreviveu 17 anos depois que ela perdeu o marido. Então, para uma pessoa que passava 24 horas junto, uma força muito grande dessa mulher. Então, tem várias coisas que a gente consegue tirar e consegue ver, e eu fiquei com vontade de comprar todos os livros dela, ler tudo que ela escreveu, porque ela tem uma abordagem muito linda sobre as coisas. Imagina, ela escreveu um livro inteiro sobre a perda do marido, e você, ao invés de você terminar deprimido, você termina encantado com a escrita dela e com a forma como ela vai abordando questões, como ela vai falando de temas que são tão complexos. Então, o documentário é incrível também, eu achei sensacional. Eu gostei muito da forma como eles conduziram a vida dela e como ela pôde participar
também. Ainda bem que ela pôde participar, que fizeram isso enquanto ela ainda estava viva, né? Agora vamos pro último, né, cara? Olha, o último, a gente não pode contar o que acontece no final, porque senão, porque tem plot twist, entendeu? Esse documentário é um negócio assim que eu não sei o dizer. Vou deixar o Vic falar, diga quem sou, diga quem é esse documentário, Vic. Conta pra gente sobre o que que é, vai. Eu Sem vou só. tentar não cair em spoilers, né? Mas pensa numa lógica de, sei lá, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança e Amnésia, né? Filme sobre perda de memória. E coloca isso num documentário. Então, é a história do Alex e do Marcos, né? O Alex teve algum traumatismo logo novinho, né? Novinho não, já, mas uma criança ainda, Com mas 18 anos ele sofre um acidente de é, moto. então ele sofre um acidente e ele perde a memória infantil dele. Então ele só lembra dos 18 para frente. E o Marcos, que é o irmão gêmeo que não sofreu acidente, ele guarda um segredo, vamos falar assim. Ele guarda um segredo durante a vida toda. E só é revelado no documentário. Lá pro fim do documentário, inclusive em cenas lindíssimas. Os dois sentados um de frente para o outro. É uma agonia que dá aquilo de a gente vai conhecendo a história independente da conversa dos dois, e daí chega nesse momento catártico, acho que eu posso dizer assim, de angústia. É um documentário que me deixa angustiado e me deixa impactado de como ele conseguiu fazer isso com o documentário. Porque daí eu fico questionando, será que ele só falou isso na frente das câmeras mesmo? Acho que preparou o cara, porque vai o cara ter um ataque cardíaco, porque era bem possível. Na boa, se ele tivesse caído duro ali, morrido ali na hora, eu aplaudiria, porque eu acharia justo. Porque, e sem querer também que ficar criando, ai, que agora eu quero ver, porque. Veja, porque é uma história muito boa, muito bem contado. São histórias assim que vão prendendo, vão gerando uma curiosidade aos poucos. E o documentário é mais curto, esse nem chega a ter 2 horas, se não me engano, é um pouco mais curto. Que bom, porque senão eu ia ficar mais tempo angustiado. Mas até um outro que ficou bastante tempo na Netflix, que não é da Netflix, mas é aquele Três Estranhos Idênticos. Quem viu esse foi muito visto, né? Ficou lá em top 1 da Netflix um tempão. É mais ou menos uma lógica que pode ser comparado, mas esse aqui acho que é mais intrigante, porque depois ficam essas perguntas. Será que ele não sabia mesmo? Será que esses irmãos não tinham conversado antes? E aí o documentário continua, acaba, mas continua na gente, porque é uma história tão quase surrealista. Se um escritor, sei lá, se o Nolan tivesse feito esse filme, ia falar, tá viajando grandão, hein, cara? Tá, nossa, mas o que você usou agora? Porque eu quero disso aí. Mas não, esse documentário é muito bom, é do Ed Perkins, de 2019. Mas quem gosta de psicologia, de perda de memória, desses plot twists, se você gosta, sei lá, do Shyamalan, você vai gostar desse documentário. Eu acho que tem esse aspecto até ficcional, que poderia ser ficcional, né? Mas é uma história que eles estão contando ali como documental, como real, como uma história de dois irmãos, que poderia ser eu e a minha irmã, a Flávia, ou poderia ser qualquer outro dos irmãos. Então, eu realmente, esse aqui para mim é muito impactante, é fora da curvinha mesmo. Eu acho que é fora da curva de documentário que você está acostumado. Você quer ver um diferentão, acho que esse é a primeira escolha dos que a gente escolheu aqui hoje. Você agora, Carol, quero saber, esse documentário é diferentão mesmo ou eu estou viajando? Não, é aquela coisa, né? Sempre que a gente acha que um filme é muito viajar, que nem você falou, a realidade sempre ganha da ficção. Tanto que a maioria, hoje em dia, dos filmes é adaptado de livros, de histórias reais, de biografias, de coisas que aconteceram ou inspiradas em fatos reais. Porque não tem como ganhar da realidade. A realidade pode ser tão incrível quanto perversa. E esse filme, ele é o mais próximo de um filme de ficção que a gente está acostumado. Então, ele é dividido claramente em 3 atos. Ele tem um ritmo de suspense e até terror, assim, entra umas imagens, assim, meio. Eles recriaram muita coisa, porque assim.
São os dois irmãos, começa com o Alex, que perdeu a memória, contando como ele perdeu a memória, o que, que o irmão dele contou para ele sobre a infância e adolescência dele. Aí vai pra parte 2, que é o Marcos contando um pouco mais o que, que ele teria omitido, algumas coisas. Só que ainda não, eles não contam, eles vão preparando a gente vai junto com o Alex entendendo o que tá acontecendo e o que teria acontecido. E vai tendo uma reconstrução, assim, quando eles falam da casa, quando eles estavam procurando alguma coisa dentro da casa, mostra como se eles estivessem procurando mesmo. Então teve todo um trabalho de ficção ali, de recriar o que eles estavam dizendo para ilustrar pra gente. Então isso deixa a gente muito mais perto do que eles estão falando. Até chegar na terceira parte, que é a parte que o Vi menciona, que eles sentam juntos, um de frente para o outro, que é o embate ali, a grande revelação do que, o que teria sido omitido, do que o Marcos efetivamente contou para o Alex, o que era real, o que não era, dos motivos, e, enfim, sem querer entrar muito na história. Mas o que impressiona mais é a maneira de contar, a história em si, que é super macabra, mas assim, à medida que vai indo, a gente vai percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. E a reação desses irmãos, e as decisões e as escolhas. É muito sobre aquele filme esse novo que saiu, que também conta, teria o estupro da menina, e daí cada parte mostra ela, mostra o marido, vão mostrando várias versões do que teria acontecido para a gente entender. Então, eu acho que em termos de estrutura, é o que mais se aproxima de um filme de ficção que a gente está acostumado. Talvez seja por isso, de todos esses, o que as pessoas ficam mais impactadas. Porque chega no final e fala, mas isso aconteceu mesmo, como o Vi falou. Isso não é possível, gente. Outro que eu fui pesquisar, parei, fui pesquisar, e assim, eu li, descobri que o diretor do documentário levou anos conversando com eles. É um documentário, como ele falou, tem 1h40, 1h30. O cara ficou 4, 5 anos conversando com os irmãos, para eles conseguirem conquistar, para ele conquistar a confiança deles, para eles contarem uma história de vida que eles nunca tinham contado um para o outro ali, na frente das câmeras. Então, se ele preparou antes, eu não sei, mas eu sei que foi por causa do envolvimento dele e da ideia de fazer o documentário que isso aconteceu, que esse diálogo se abriu entre eles. Então, tá aí de novo a prova de que o filme, de que o cinema, de que a arte realmente muda, efetivamente muda a vida das pessoas. E não só de quem está assistindo, mas de quem está por trás, quem está fazendo, quem está sendo representado. Então, assim, acabou. Sério, eu fiquei uma meia hora vendo o vídeo besta no YouTube para tentar esquecer o que tava acabado de acontecer. Porque eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, não é possível que isso aconteceu. Não é possível. Porque a forma como ele vai te contando também, é aquilo que eu falei do Ícaro ir abrangendo, a história ia aumentando, essa história vai ficando, vai afunilando. O negócio vai ficando assim cada vez mais específico e você vai entrando dentro dos sentimentos deles e dos porquês e do que realmente sustenta os dois irmãos ali. Então também a gente pensa muito na nossa vida. Eu vi se irmã dele, a gente pensa muito na gente, o que, que nos sustenta. E se a gente perdesse a memória, o que a gente é? É o que contaram pra gente. Então, ele tem muitas outras reflexões além da história que é contada ali. Então, para mim, é um documentário que merece muito ser visto, mas vá preparado, porque não é uma coisa que você vai sair e vai comer tranquilo de boa. Que bom que você gostou. Fico feliz. É chocante, né? Eu acho que todos esses que a gente falou, eles são chocantes em alguma medida, porque eles alteram a gente de alguma forma. Mais do que muita ficção mesmo. Então, eu acho que dá para desmistificar um pouco essa ideia de que o documentário é chato. A gente falou de 6 filmes que não tem nada a ver um com o outro, apesar de ter alguns temas semelhantes, né? Esporte, vida e tal. Mas eles são tão únicos e tão específicos e tão especiais em si mesmo, que eu acho que são grandes exemplos de bons filmes e de formas diferentes de contar boas histórias, né? Muito bom. Adorei as escolhas. Tem muito documentário, gente. Vale a pena procurar. Pensem, o primeiro filme que a gente tem notícia dos Irmãos Lumière é um documentário do trem chegando na estação. Então, abram a sua cabeça, vejam documentários, vejam outros tipos de filme com outras línguas. Aqui a gente acabou pegando quase todos, né, americanos ou falados em inglês. Mas assim, tem uma gama gigantesca, documentários brasileiros, argentinos, europeus, que valem muito a pena ver, porque é o que a Carol falou agora. Cada filme tem uma história. Algumas vão te interessar mais, algumas menos, algumas vão ser bem contadas, algumas um pouco menos bem contadas. Mas tem que dar uma oportunidade. Se você não der uma oportunidade, você vai ficar sempre fechado na sua caixinha, no que você está acostumado. Então, olha aí, eu fiquei provocando a Carol mais de um ano para ver documentário. E aí, agora? Fala Sim. aí.
Exatamente. Exatamente. A gente pegou filmes todos da Netflix, então procurem lá, é para estar com todos ou quase todos estarem lá. Assistam, comentem, entrem nas sessões, sigam lá o Vitor, que está sempre falando de filmes, de documentários, escutem o Obsessões, que eles estão sempre viajando muito lá, mas é uma viagem boa, saudável, divertida. A gente dá muita risada, a gente quer interagir, né? Então é muito bom também. E sigam lá no Carta de Carolina, no Cinecura, que é meu novo Instagram de cinema, no podcast Rabiscos. Vamos fazer movimentar esse mundo do documentário e do cinema, porque ele só nos expande, ele só abre nossas cabeças e janelas, né? Como o livro que eu estava lendo de documentários, que é Cinemas com Janelas. E é isso, é abrir uma janela na nossa mente. Então, obrigada, Vi, de novo, por estar aqui, pelas sugestões, pelos filmes maravilhosos. Sempre um prazer imenso te receber. Já está convidada para voltar quantas vezes você quiser. Os microfones aqui estão sempre abertos para você. E um beijo e um agradecimento para todo mundo que me escuta, para que todo mundo está aqui toda semana. E a gente se vê semana que vem com mais cinema. Já vou passar para o Vitor também mandar um beijo para todo mundo. Com mais cinema, com mais reflexões. Um beijo enorme para o Tadeu também, que está sempre aqui por aqui acompanhando. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. E é isso. Sigam lá os Sessões, Obsessões. A gente está chegando em 100 episódios, logo mais. Muita bobagem falada, mas é divertido e também tem informação, tem as nossas reflexões. Eu acho que é um pouco isso. Os nossos episódios eu costumo pensar igual você falou. São janelas, cada uma é uma janelinha que a gente abre e daí tira um pedacinho lá da nossa história, conta, coloca no meio dos filmes, porque o cinema não é uma arte que a gente só vê, a gente vive ela. Então eu sou muito fã seu, do podcast, do seu Carta de Carolina, seus livros, e ansioso por novos. E só chamar que eu venho. Eu venho mesmo, você sabe disso. Eu sou carudo, eu venho. E você tem que voltar lá, hein? A gente vai voltar. A gente vai fazer episódios comemorativos até o 100º, e você já está na nossa pauta. Um Muito beijo para todo obrigada. mundo. Muito obrigado. Beijo, gente. Até a próxima.